Muito bem, pessoal, então vamos continuar falando do artigo 5º da parte de direitos fundamentais. Na aula anterior nós fomos exatamente aqui até o inciso 4, onde foi comentado com vocês, explicado que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O inciso número 5 fala o direito de resposta. Professor, o que cai em prova disso? É assegurado a todo cidadão brasileiro o direito de resposta, mas o principal está aqui, ó, ele tem que ser proporcional ao agravo. Então, o direito de resposta sempre proporcional ao agravo e uma indenização também por danos possíveis, material, moral ou à imagem. Tá? Nós temos atualmente uma lei no Brasil do direito de resposta, que é a Lei 13.188, mas é somente essa lei utilizada para os meios de comunicação, pessoal. Tá? Meios de comunicação social, como rádios, jornais, televisão, portais da internet, que vêm para informar o público de uma forma geral, tá? Então, se você, num meio de comunicação social, tipo um jornal, um telejornal, uma televisão, uma empresa, ofender a sua imagem, a sua moral, você tem direito à resposta e também a uma indenização, tá? Então, não é cabível a utilização desta lei para ofensas individuais, como, por exemplo, né, Facebook, Twitter e Instagram. Bem, o principal para a prova é isso aqui, ó, que deve ser proporcional ao agravo. Os próximos incisos, o inciso 6, o 7 e o 8, eles são estudados em conjunto, tá? Então pega o teu vademecum com a tua Constituição e vem comigo. O inciso número 6 é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, sempre que eu estou numa aula presencial, coloco assim no quadro, ó, 6, o 7 e o 8. Então, estes três incisos, você tem como os incisos da liberdade de consciência, a liberdade de consciência e crença. Então, é assegurado no Brasil a liberdade de consciência e crença, proteção dos cultos e locais, né, seus locais das liturgias. Então, do que nós estamos falando? De direitos e garantias. Este inciso 6, ele ilustra muito bem para nós o direito e a garantia. O direito é liberdade de consciência. Assegurado, olha essa palavra aqui, assegurado. Se tu lembrar ainda das minhas aulas anteriores, deste mesmo tema, do artigo 5º, eu falei que o direito, ele é declaratório e a garantia é assecuratório. Lembra disso, pessoal? Assecuratório. Eu falei na aula anterior isso. Tá? Lá no primeiro bloco dos direitos fundamentais. Fiz duas colunas aqui na tela, estou tentando puxar na tua memória. Coloquei assim, ó, direito é para declarar vida, por exemplo. A garantia é assecuratória, para assegurar. Proibição à tortura, proibição à pena de morte, né, tendo apenas uma exceção. Então, nós temos no inciso 6, direito, liberdade de consciência. Assecuratório, o que é assegurado para você exercer esse direito? É a livre o quê? Utilização dos cultos religiosos e a proteção dos locais e suas liturgias. Tá bem? Quando a gente fala em liberdade de consciência, liberdade de crença, proteção de cultos religiosos, então o inciso número 6, o inciso número 7 e o inciso número 8, nós temos que pensar sempre que o nosso país, pessoal, o Brasil é um Estado laico. Então, o Brasil é um Estado laico. Então, essa característica de ser laico tem a ver com laicidade. É a nossa característica, a laicidade, que na verdade é uma neutralidade. O Brasil ele é neutro, neutralidade religiosa. O Brasil, então, ele tem como característica uma neutralidade religiosa. Professor, na minha prova pode cair isso? É claro que sim, o Brasil é um Estado laico. Agora, tem uma palavra muito parecida com laicidade, que é o laicismo, pessoal.
O Brasil não tem como característica o laicismo. O laicismo é uma hostilidade, pessoal. É uma hostilidade, é quando você nega, quando você hostiliza, quando você acaba não aceitando nenhum tipo de manifestação de religião. Então, uma hostilidade religiosa. Essa é a característica do laicismo. Então, o Brasil ele não tem essa característica. Eu vou botar aqui embaixo para você não ficar confuso. Então, colocar assim, ó, Brasil não. O que o Brasil não possui como característica? O laicismo. Agora, o Brasil sim. Qual é a característica do Brasil? Ser um Estado laico. Tem essa característica da laicidade. Então, a característica da laicidade, ser um Estado laico, é por aí que o Brasil caminha, tá bem? Inciso 6, vimos então que você tem um direito e uma garantia. Falei para você que o Brasil é um Estado laico, não tem religião oficial, por mais que uma vez na história do país já teve. A nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, dizia que o Brasil era um país católico. Tendo em vista a nossa herança cultural, a nossa história como país, você tem hoje a maior parte da população como católica, mas isso é a parte da herança, da colonização portuguesa, uma série de itens da história do Brasil. Agora, hoje, atualmente, o Brasil é um país laico, não tem religião oficial, ele preza por uma neutralidade religiosa, permite que as pessoas exercitem a sua religião da maneira que desejarem, desde que respeitando, logicamente, que regras universais, sacrifício de pessoas, sacrifício de seres humanos não são permitidos. Por mais que o Supremo Tribunal Federal ele permitiu já a questão do sacrifício de animais. Então tem julgado do Supremo Tribunal Federal permitindo, você pode até pesquisar isso, permitindo na manifestação religiosa o sacrifício de animais, certo? Que não seja o animal ser humano, pessoal? Um pouquinho polêmica essa decisão, mas é um momento aqui na sala interessante para a gente trabalhar. Tá bem? Voltamos para a nossa Constituição. Pontos importantes que também pode aparecer na tua prova. Olha só, o crucifixo. Então, os crucifixos, pessoal, nas repartições públicas, a posição do Supremo Tribunal Federal é de que é possível manter o crucifixo, porque além do aspecto religioso, você tem o aspecto cultural. Essa foto que está ilustrando aqui para vocês é uma foto lá do Supremo Tribunal Federal, onde você enxerga ali um crucifixo, tá certo? Então, o próprio Supremo utiliza. Tivemos ações judiciais já no sentido de retirar o crucifixo das repartições públicas, porque o Brasil é um país laico e o crucifixo, teoricamente, ele identifica apenas uma religião e as outras não estariam representadas. Então, a gente tem que deixar, às vezes, um pouquinho a nossa cultura religiosa, nossa herança religiosa, digamos assim, para pensar de forma fria nas decisões e no que acontece no território nacional. Então, o que você vai pensar? Que é possível se manter o crucifixo, sim, porque além da parte religiosa, tem uma parte cultural. Outra pergunta, ensino religioso nas escolas. Será que pode ter caráter confessional? O Supremo Tribunal Federal já declarou que sim. Só tomar cuidado, porque aqui são em escolas teoricamente particulares, tá, pessoal? Particulares e algumas escolas públicas que são mantidas com recursos de igrejas. O que é o ideal? Pode ter caráter confessional, ou seja, pode ensinar apenas uma religião. Uma escola católica vai ensinar só a doutrina católica. Uma escola evangélica, uma escola batista. Então a pergunta que se faz é a seguinte: pode ensinar apenas uma religião? Pode ter o caráter confessional? Resposta: sim, pode ter. Esse é o inciso número 6. O inciso 7, eu acho importante aqui para o nosso estudo, fala que é assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e nas militares de internação coletiva. Então aqui você pode colocar como exemplo um hospital
é assegurado dentro do Hospital Assistência Religiosa e até mesmo um presídio. Semana passada estava dando aula e tinha um aluno que ele é agente penitenciário. Tem um aluno que é agente penitenciário e nesse momento eu, reconhecendo ele já, fiz uma pergunta, né, para ele, de como funciona esse direito, né, que é assegurado aos presos. Aí ele informou que na visita, pessoal, no ato do banho de sol, quando eles ficam no pátio para tomar o banho de sol, os presidiários, aí o pastor vai lá, o padre, e faz os atendimentos. O preso solicita, né, eu quero atendimento com o padre, com o pastor, e é garantido para ele, dentro daquele local, dentro do presídio, dentro do hospital, que ele fale com o pastor, que ele fale com o padre, que ele fale com o representante da sua religião. Tá certo? Esse é o inciso 7. E o campeão nas provas é o 8. O campeão é o 8. Que diz o seguinte: ninguém será privado de seus meios. Ninguém será privado de seus meios, de seus direitos, por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Salvo, olha só, salvo, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, esse é importante, e recusar a cumprir prestação alternativa. E recusar a cumprir prestação alternativa. E recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, qual é a teoria? É livre. Você escolhe qualquer religião a seguir no Brasil. Só que você não pode se utilizar desta religião para fugir duplamente de duas coisas. Então você não pode, por exemplo, e nós temos no Brasil só 2 exemplos no qual existe uma prestação alternativa, que é o serviço militar obrigatório e o tribunal do júri. Tá? Se você for convocado para o tribunal do júri ou para o serviço militar obrigatório, chegar lá e informar que a sua igreja, que a sua consciência não permite prestar esse serviço, você necessariamente, por isso que tem a letra E, você deve cumprir uma prestação alternativa. Professor, me dá um exemplo prático. O cara chega lá no exército, quando ele vai para o serviço militar obrigatório, diz assim: eu não vou servir porque eu não posso pegar em armas. Aí o exército vai falar: por que você não pode pegar em armas? Porque a minha consciência não permite. É possível isto? É. O nome é escusa de consciência. A escusa de consciência, ela é plenamente possível. Você vai se excusar, você vai, não ir para o serviço militar obrigatório, mas o exército vai proporcionar para você um outro serviço, que é o chamado serviço alternativo. Ah, você não quer ir porque não pode pegar em armas? Não, então você vai varrer a praça pública no centro da cidade por 6 meses. Este vai ser o serviço comunitário que você vai prestar ao invés de ir para o exército. A pessoa diz: pode ser, beleza, só não quero pegar em armas. Tudo certo com ela? Tudo certo, segue a vida normal. O problema está em recusar a prestação alternativa. Eu não vou para o exército porque eu não quero pegar em armas e eu também não vou varrer praça coisa nenhuma. Aí, neste caso, você vai ter problema que vai ser resolvido com a possível suspensão dos direitos políticos. Nós teremos a suspensão dos direitos políticos dessa pessoa. Segundo exemplo, tribunal do júri. O tribunal do júri é para julgamento de crimes dolosos contra a vida. É quando você, por exemplo, pratica um homicídio. É julgado pelo povo. Você, como povo, é convocado. Você chega lá e diz: eu não posso. Por que você não pode ir para o tribunal do júri como jurado? Não posso porque a minha consciência não permite. Ah, sua consciência não permite? A minha consciência não permite. Então você vai prestar um serviço militar você vai prestar um serviço alternativo. Você vai varrer praça pública, você vai trabalhar num tribunal, por exemplo, prestando algum tipo de auxílio dentro do tribunal. A pessoa diz: sim, eu posso. Eu só não quero ir para o tribunal do júri porque eu não vou conseguir dormir de noite depois. Né? Como eu vou julgar uma pessoa, vou mandar alguém para o presídio, depois eu não consigo dormir à noite. Este pensamento, tá? Ele pode ser aceito sim, desde que você trabalhe no tribunal de uma outra forma. Ah, vai trabalhar lá como estagiário, prestar serviços, né? Vai ajudar alguma coisa dentro do tribunal, aí pode. O problema é o E. A pessoa não quer ir para o tribunal do júri e também não quer trabalhar no serviço comunitário. Aí você vai ter a suspensão dos direitos políticos. Beleza, pessoal? Coloquei até uma fotinha ali para ilustrar para os senhores.
Ficou show. Então, o 6, o 7 e o 8 falamos bastante aqui na sala de aula, né? Assunto esgotado, mais que esgotado para você. Inciso número 9. Vamos lá para o 9? O 9 ele fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A parte mais importante aqui, pessoal, e isso aqui caiu em prova muito no ano de 2018, 2019, muito. Por quê? Tivemos manifestações em alguns museus no Brasil, tinha uma exposição de arte, né, e o museu foi objeto de manifestações por parte dos conservadores. Nós tivemos aquele incidente lá com o prefeito do Rio de Janeiro, né, um tempo atrás. O prefeito do Rio, ele mandou recolher alguns livros, que ele achava que não eram, né, adequados para uma determinada faixa etária. Aí o inciso 9 ele vem à tona, ele explode nas provas, porque é livre a expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. O problema todo são os nossos pré-julgamentos, o problema é a tua cultura, a tua história de vida, ele vai te dar como você vai fazer esse julgamento. Então, para a prova de concurso, não adianta nada a gente ficar dando marretada, cabeçada na parede. Você vai levar daqui para a prova apenas isso. É livre, intelectual escrever um livro, artística participar do teatro, científica fazer pesquisas e de comunicação, independente de censura ou licença. A questão que não quer calar está aqui. Existe censura no ordenamento jurídico brasileiro, pessoal? E a resposta é que não. Você não tem nenhuma possibilidade de censura no ordenamento jurídico brasileiro. Não existe censura. Ah, professor, mas eu ligo a televisão e eu observo que tem um númerozinho lá no cantinho da tela, tipo 16. Aquele 16, pessoal, na verdade aquilo é o que nós chamamos de classificação. Classificação indicativa. É uma classificação que indica a idade. Inclusive, essa indicação é feita pela União. Artigo 21, inciso 16. Você puder fazer a leitura, eu acho ótimo. Aqui na sala não tem como toda a remissão legal que eu fizer eu ler. Senão eu não vou sair nunca do artigo 5º. Mas você faça a leitura do 21, inciso 16, porque você em casa tem essa obrigação. Muito bem, professor. Aqui entra também a parte das biografias não autorizadas. Exatamente isso. É possível escrever uma biografia não autorizada no Brasil? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que escreveu um livro sobre o Roberto Carlos. Roberto Carlos descobriu, ficou sabendo que ela queria escrever o livro. Entrou com uma ação judicial para proibir um livro, proibir a publicação de um livro que era sobre ele, Roberto Carlos. Isso aconteceu na prática no Brasil. A resposta do Poder Judiciário é livre a expressão intelectual e artística. É livre. É claro que ele não pode escrever inverdades, é claro que ele não pode ficar escrevendo lá aberrações, né, que manchem a honra e a imagem da pessoa, o bom nome do Roberto Carlos. Mas a pergunta que eu faço para vocês, é possível escrever uma biografia não autorizada? Responde essa, galera. É possível escrever uma biografia não autorizada? É possível. Biografias. É possível biografias não autorizadas? E a resposta é que sim, é claro que é possível, com base nessa liberdade. Tá? Essa liberdade que eu falei para vocês tem tudo a ver com a biografia não autorizada. O inciso número 10 já está aqui na tela para você. Ó. São invioláveis ainda a vida privada, a honra e a imagem. Todos nós temos direitos, pessoal. Temos direito à nossa imagem. Eu estou aqui filmando hoje essa videoaula. Você em casa, você está recebendo uma imagem minha. É claro que eu permiti isso. Eu filmei, eu permiti você receber essa imagem na sua casa. Certo? Então, é claro que o uso da imagem também tem que ser controlado. O que não pode?
É você sair fazendo vídeo, se fazer vídeo, espalhando daqui a pouco redes sociais, WhatsApp, aí não dá. A venda é exclusiva para a casa do concurseiro. Então, eu vendi a minha imagem, agora eu continuo com o meu direito de imagem, com a minha honra, com a minha vida privada. É assegurado, olha aqui o caráter assecuratório, assegurado uma indenização por dano material, moral, decorrente da sua violação. Então, o dano material, moral é bem possível acontecer? Sim. Então, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Inclusive, eu sempre faço a pergunta em sala de aula, você que está em casa já fez o seu nudes hoje? Vocês já fizeram nudes, pessoal? O que é um nudes? Uma foto pelado, né? Então, fazer um nudes é algo que pode sim ofender a imagem, a honra e a vida privada das pessoas. Então, com aquele discurso inicial que eu falei do não esquecimento, do direito ao esquecimento, hoje as coisas não são esquecidas mais, você não tem a possibilidade de apagar a foto, toma muito, mas muito cuidado mesmo nessa questão aqui do nudes. Tá bem? Colocar o nome de uma pessoa no SPC Serasa, colocar o nome de forma indevida, isso aconteceu comigo já. O que gerou para mim? Uma indenização. Então, com relação à honra, você pode puxar uma setinha e colocar assim, ó, a honra tem a ver com o bom nome. O bom nome da pessoa tem a ver com a honra. Então, a honra é o bom nome, a imagem é a representação para si e para outros. Então, a representação que você faz para si ou para outros tem a ver com a imagem. Tá certo, galera? Vimos então o inciso 10. O inciso número 11, mega importante. Não sei qual é o concurso que você vai fazer, mas isso aqui já caiu em prova 1 milhão de vezes. E olha como ficou legal, ele coube certinho aqui na tela, pessoal. Tá aqui o inciso 11. A casa é um asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem consentimento. Então a regra que está aqui no quadro para vocês, nós vamos colocar aqui nesse quadrinho. Salvo quando você pode entrar na casa da pessoa sem consentimento, em caso de flagrante delito, em caso de desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Vamos lá então, vamos colocar aqui no nosso quadrinho, é claro que nós vamos para o quadrinho. Sabe por quê? Primeira coisa, você pode entrar na casa de alguma pessoa com consentimento a qualquer horário? Qualquer dia da semana? Se for com consentimento, veja bem o que eu estou falando. Se for com consentimento, é a qualquer horário. Não me vem dizer que tem horário. Com consentimento é qualquer horário. O grande detalhe, e tudo isso aqui serve para dizer que nós estamos falando em exceções quando é sem consentimento. Se for sem, a pessoa não quer que você entre na casa dela e mesmo assim você grita 42, que é o número do pé da pessoa, 41, 42. O meu é 36, então grita 36. E entra na casa da pessoa. Então é sem consentimento. Quando que você vai ter sem consentimento? Durante o dia, em caso de flagrante delito. Colocando aqui de forma resumida, flagrante delito. Durante a noite, também em caso de flagrante delito. Durante o dia e durante a noite. Tá? Em caso de desastre, pessoal, olha só. Em caso de desastre, durante o dia, também pode ser durante a noite, caso de desastre. Para prestar socorro, vamos colocar aqui, ó, para prestar socorro. Prestar socorro pode ser também tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, vamos colocar aqui mais uma vez, prestar socorro. Prestar socorro. E restou para nós o último item, que é a determinação judicial. Lembrando que a determinação judicial, vou colocar resumido, é só você copiar do que tem lá no inciso, é somente durante o dia.
determinação judicial não pode acontecer durante a noite. Fechou aqui o nosso esquema. O que eu coloquei para você então aqui na tela? Que eu tenho durante o dia exceção. Eu entro na casa da pessoa, não importa se ela quer ou não, se ela está cometendo um crime, pessoal. Mas tem que ser na hora. Como se fala aqui no sul, é com a boca na botija. Pegou o cara no momento, no flagrante. Então, flagrante delito pode ser no momento, logo após ou na iminência de cometer o crime. Isso tudo é flagrante delito. Você entra na casa da pessoa, não importa o dia, a hora, nada. Desastre, a mesma coisa. Dia, hora, nada, não importa. Prestar socorro, quando você quer efetivamente salvar alguém, e determinação judicial. O grande detalhe é que a determinação judicial é somente durante o dia. Lá na tua prova, eles irão colocar determinação policial. Então toma cuidado que a determinação não é policial. Um policial não pode assinar um papel determinando a entrada na casa de uma pessoa. Ele sempre vai necessitar de um juiz. Então, quando eu falo determinação judicial, eu estou me referindo a um juiz. É o juiz que vai efetivamente autorizar essa entrada forçada na casa. Ainda o nosso material fala, né? Conceito de dia. O que nós temos como conceito de dia aqui para você? O dia, pessoal, você vai encontrar vários conceitos na doutrina, na jurisprudência, mas o que prevalece é um horário das 6 horas da manhã às 18 horas. Então, das 6 às 6. Ah, professor, eu li aqui num livro que era do amanhecer ao anoitecer, do crepúsculo, uma série de coisas. O que prevalece é esse. Você assiste jornal? Você que está do outro lado assiste jornal, sim. Bom dia, Brasil, bom dia, não sei o quê, bom dia. Vários bom dias, jornal tem de manhã, não importa a emissora. Primeira notícia, muitas vezes, é ações da Polícia Federal. Por que a notícia estoura de manhã cedo? Por causa desse horário aqui, meu querido, ó, a operação da Polícia Federal, a entrada na casa, o mandado de prisão, de busca e apreensão que vai ser cumprido, é sempre às 6 horas da manhã que ele vai iniciar. Ah, professor, e se eu começar às 17 horas e for até às 19? Tá um pouquinho fora do horário, né? Concordo. Então, o que aconteceu das 18 às 19 vai ser invalidado? A resposta é que não. É claro que tem que ter razoabilidade, tem que ter proporcionalidade, mas não significa que você encontrou a arma, o dinheiro, as drogas depois das 18 horas e que tudo vai ser anulado. Tá? Isso aqui não é uma regra fixa, pessoal. Você tem 18 horas como o horário final, mas se achar 18h30, 19 horas, sem problema. O que não pode? Não pode você começar às 5 para as 18, 17h55 e terminar no outro dia às 4 horas da manhã. Aí foi totalmente desproporcional. Você começou no horário final e terminou de madrugada. Tá? O juiz ele não vai aceitar essa prova. Isso já caiu em provas de concurso, tenha bastante atenção. Que é o quê? Se pode a busca terminar depois das 18 horas. Pode. Tá? Não tem um horário fixo. Não pode ser muito depois. Qual é o conceito de casa? Pessoal, casa é todo, você pode colocar assim, ó, todo e qualquer. Todo e qualquer o quê? Todo e qualquer compartimento habitável. Compartimento. Todo e qualquer compartimento habitável. Todo e qualquer compartimento habitável, nós vamos ter a resposta para casa. Então, casa é todo e qualquer compartimento habitável. Pode ser, professor, um quarto de hotel? Pode. Mas nós vamos ver aqui abaixo os exemplos agora. Coloquei uma dica para vocês, que é essa Lei 13.301, a chamada Lei do Mosquito, pessoal, que permite lá no seu artigo 1º, inciso 4º, o ingresso forçado em imóveis públicos ou particulares, em caso de situação de abandono, ausência ou recusa da pessoa para permitir o acesso dos agentes de combate a endemias. Imagina só aquele agente de combate à dengue. Ele quer entrar na casa, a pessoa diz, não vai entrar. Não, você tem uma piscina toda contaminada, não vai entrar. Aí você imagina, é flagrante delito? Não. É desastre? Não. É prestar socorro? Não. Tem determinação judicial? Não. Ainda assim pode entrar? Pode. Está no artigo 1º, inciso 4º.
Isso aqui também está sendo passível de muita discussão atualmente, por mais que a lei já seja de 2016, porque é o seguinte, meus amigos, você tem uma exceção fora da Constituição Federal. Então aqui, pessoal, vou puxar a seta aqui para cima, ó, você tem uma exceção à casa que está fora da onde? Da Constituição Federal de 88. É uma exceção fora da Constituição, a lei do mosquito, tá bem? Não é comum em prova, mas eu estou tentando, né, deixar nossa aula mais rica possível de informações. Fechou o que é dia, fechou o que é casa e viram as exceções, tá? Com relação à determinação judicial, é sempre importante o aluno pensar que é um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão. O trailer e o motorhome. Trailer e motorhome. Muito bem. O trailer e motorhome, ele pode ser casa? É casa. Sim. Vírgula. Desde que estacionado, pessoal. Desde que estacionado na função. Qual é a função? Casa. Função servir como casa. Tá? Então a boleia de caminhão, que é esse espaço que existe aqui atrás, onde o caminhoneiro vai dormir, é a mesma coisa. Então esses dois casos têm a mesma resposta. Professor, então o trailer ele pode ser uma casa e ter as mesmas garantias da casa? Pode. Tá? Um trailer estacionado num camping, um motorhome estacionado num camping, num posto de gasolina, um caminhão estacionado num posto de gasolina. Agora ele não será casa quando ele estiver, por exemplo, circulando em via pública. Você está vendo aqui a foto, um trailer. Tem roda, tem motor, tem direção, está andando na via pública. Um agente de fiscalização para o motorhome. Para, eu quero olhar ali dentro. A pessoa diz, não estou em flagrante delito, não é desastre, não é prestar socorro, tem ordem judicial, não. Então isso aqui é minha casa, não pode entrar. Errado. Quando ele está transitando em via pública, ele não é casa. Ele será casa quando ele estiver estacionado com a finalidade de ser casa, na função casa. Eu não estou na função veículo automotor, estou na função casa, é casa. Aí ganha toda aquela característica. Agora, caso contrário, não. A mesma coisa a boleia de caminhão. O caminhoneiro na estrada é a casa dele? Não. O caminhoneiro estacionado num posto de gasolina é a casa dele? É. Tá vendo como tem diferença? E esses dois casos também têm exceção no outro sentido, dizendo de ser casa até mesmo em via pública. E aí você agora ficou loucão. Ah, eu não entendi mais nada. O professor falou que era casa e não é casa. Isso caiu numa prova da Polícia Rodoviária Federal de 2018, início de 2019, a prova, e foi anulada a questão. Sabe por quê? Porque você tem posicionamento nos dois sentidos, né? A doutrina que prevalece, o que mais você vai encontrar nos livros? O que mais você vai encontrar é que é casa apenas quando estiver na função casa. Então isso aqui é a maioria da doutrina, que são os livros, e da jurisprudência. Então a maioria da doutrina da jurisprudência vai dizer que é casa somente na função casa. Se ele estiver transitando em uma via pública, ele não será casa. Tranquilo, galera? Foi demais, né? Vimos então agora o inciso número 11, que é a inviolabilidade domiciliar. Você que está estudando aqui conosco, eu digo, é obrigatório saber. Isso já caiu em prova várias vezes, cai de várias formas, e você deve sim ter o conhecimento, você deve saber isso que nós aqui estamos falando. Não dá nem para pensar, fazer uma prova não sabe o artigo 5º, inciso 11, casa. O que é casa, o que é dia, qual é o horário do dia, pode entrar, não pode. Ah, uma loja, a parte de trás da loja, o escritório é casa, pessoal. Agora, onde ficam os clientes, não é casa. Um escritório de advocacia pode ser casa? Pode. Um quarto de hotel pode ser casa? Pode. Então, você tem quarto de hotel, você tem escritório de advogados, você tem loja na parte de trás da loja, isso tudo com a característica de casa. E aí, para você entrar, você vai ter que cumprir as regras constitucionais.
Beleza? Eu sempre lembro, né, da cena do filme Tropa de Elite, quando eu dou essa aula, no qual Tropa de Elite 1, não sei se vocês vão lembrar, o Capitão Nascimento, ele sobe o morro, lá depois que matam um amigo dele, do Bop, né, ele diz assim na cena do filme: vamos subir esse morro e vamos desintocar esses vagabundos casa por casa. Essa é a cena do filme. E a gente observa, conhecendo a Constituição, que não poderia ser feito, né? Para você entrar na casa da pessoa, tem que ter uma dessas situações. E ele diz, vamos entrar casa por casa. Para entrar casa por casa, você deveria ter um mandado judicial. Tá certo? Toma cuidado, né? A diferença de mandado para mandato. Mandado, com D, é de ordem. De marido, mandado. Para memorizar. E mandato, com T, é de eletivo, com T, de tiririca. Tiririca tem mandato. E o juiz emite um mandado, com D. Fechamos por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Beijo, um abraço e fica comigo. Não vá embora, não se vá.